Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí a nossa aula, trazendo um pouco mais de conteúdos ali relacionados às ciências, falando um pouco mais ali também do universo. Então vamos observar aí o nosso objeto de conhecimento. Então nós temos aí, nossa aula 1 traz o seguinte objeto de conhecimento: Sistema Sol, Terra e Lua. E o detalhamento, posições relativas entre Terra, Sol e Lua. Modelo de observatório das fases da Lua, a influência ou não das fases da Lua no cotidiano dos povos da Amazônia. Então a gente pôde observar aí o objeto e o detalhamento do conteúdo, de conhecimento aí da nossa aula de número 1, a nossa aula que vai começar agora. Então vamos aí acompanhar a nossa aula iniciando ali sobre a Lua. Muito bem, então como nós pudemos observar, nessa aula a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Lua, vamos ver aí suas características, e também a sua influência aqui na Terra. Então a gente já começa observando aí a Lua, que é um satélite natural, como a gente já conhece, certo? Ela é o satélite natural do nosso planeta Terra. E ela vai se apresentar para a gente dessa forma como a gente está observando, Como a gente já sabe, a Lua ela não é um astro luminoso, ou seja, ela não emite luz própria. Ela vai refletir a luz que ela recebe do Sol. Então, ela reflete os raios solares, como se ela fosse ali um espelho. Então, a gente consegue observar a Lua à noite, às vezes dessa forma lá no céu, justamente por causa dos raios solares que ela está refletindo. Então, ela recebe uma quantidade de luz do Sol e ela reflete. Só que vocês já observaram também que ela vai mudar, o seu aspecto em alguns períodos de tempo, que são as fases da Lua, ou seja, a gente consegue ver uma parte dela iluminada, como a gente está visualizando, agora a gente visualiza aí ela completamente iluminada, e isso vai variar de acordo com a posição que a Lua está ocupando ali no universo, porque como nós já sabemos, os astros eles não estão parados no universo, eles não são estáticos, eles estão realizando ali alguns movimentos, assim como a Terra também realiza, tá bom? Então, de acordo com esses movimentos ali que esses astros vão estar realizando, nesse sistema aí que a gente pode observar, sistema Sol, Terra e Lua, a Lua vai se apresentar de formas diferentes, A gente vai ter aí as fases da Lua. A gente ainda vai falar um pouco melhor sobre isso aí ao longo dessa aula, mas é só para a gente observar melhor aí o nosso satélite natural e as suas principais características. Mas a gente ainda vai falar bem mais ainda sobre ela, tá bom? Vamos para a nossa primeira imagem ali, para a gente ver o conceito, então, e um pouco mais sobre a Lua. A Lua, então, é um satélite natural da Terra, como nós comentamos. Sua parte iluminada é vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Então, ao longo desse ciclo lunar, esse período que ela vai se apresentar aí para a gente, vai variar de acordo com a sua posição e também a quantidade de raios solares que ela vai estar refletindo. Nessa imagem, você consegue observar aí para a gente, lá no fundo da imagem a gente observa o nosso planeta Terra, Aqui mais próximo a gente tem a Lua. Então é como se essa foto ela tivesse sido tirada daí da Lua, E aí você consegue observar a sua superfície, o solo aí da Lua, essa parte aí do chão, Então, é uma parte que tem crateras, que são esses buracos aí que vocês estão observando, Então, isso acontece devido à colisão de alguns meteoros, por exemplo, que formam aí essas crateras na superfície lunar, certo? E lá no fundo a gente tem o nosso planeta. Então a gente consegue observar aí uma parte da Lua e a gente está conseguindo visualizar porque provavelmente ela está numa posição onde ela está recebendo uma quantidade ali de luz solar. E quem está lá na Terra, naquele ângulo ali de frente para a Lua, vai estar vendo a sua face completamente iluminada. Lá do outro lado, eles não vão conseguir visualizar, porque ela não vai estar recebendo ali uma quantidade de luz. Então, dessa forma, a gente tem aí o ciclo lunar, certo? Vamos ver aí mais sobre a Lua na nossa próxima imagem. A gente tem mais informações ali sobre o nosso satélite natural. Olha só. A Lua ela apresenta 3 movimentos principais. Rotação é um movimento que acontece em torno do seu próprio eixo, como se ela estivesse girando ali, sabe aquele peão que a gente solta ali no chão e ele fica girando? Então a Lua vai fazer esse movimento de rotação em volta do seu próprio eixo, certo? Tem também um movimento de revolução. Esse movimento ele vai acontecer ao redor da Terra. Então a Lua, fazendo a sua rotação, ela vai fazer um movimento em volta do nosso planeta Terra, que é o movimento de revolução. E além desses movimentos, ela vai fazer também a translação.
E esse movimento ela vai fazer junto com a Terra ao redor do Sol, certo? Então as duas lá, como a gente está observando, Lua e Terra vão fazer um movimento em volta do Sol, certo? E como nós falamos anteriormente, né, esses movimentos eles vão ser muito importantes porque eles vão influenciar, né, em diversos aspectos aqui na Terra, mas também na forma como a Lua ela vai se apresentar, que são as fases da Lua. Então, de acordo com a quantidade de luz solar que ela vai receber na sua superfície ali, do ângulo que ela tiver, a gente vai conseguir visualizar algumas das fases da Lua, ok? Naquele ciclo lunar que nós já vimos, que dura ali aproximadamente 28 dias, né, 30 dias. Então, olha só, vamos ver agora sobre as fases da Lua. Em função do ângulo de incidência da luz solar sobre a superfície, temos 4 fases distintas. São elas lua crescente, lua cheia, minguante e nova. Então aí na imagem, você observa aí na sequência, né, nós temos a lua crescente, que é quando a gente tem apenas um quarto, né, a metade da lua aí que está iluminada. A gente vai ver como se tivesse só uma banda dela ali aparecendo no céu. Mas é justamente porque só esse lado, só essa parte está recebendo uma quantidade de luz solar. O outro está na sombra, então a gente vê só uma parte dela. Na segunda imagem, a gente já consegue ver a lua completa, né? A gente está vendo ela toda iluminada, bem redondinha ali no céu, né? Quando você olha para o céu e você vê a lua assim, você já sabe, olha, noite de lua cheia. Porque justamente ela está se apresentando ali, ó, está recebendo nessa parte dela, está recebendo completamente ali a luz solar, né? Nessa parte todinha. Então a gente vê ela toda redondinha ali no céu. Além da lua cheia, a gente observa a lua minguante, que é também uma outra parte agora, um outro lado, só uma partezinha dela que está recebendo uma luz, né? Só aquele pequeno lateralzinho ali. Então nós temos a lua minguante e também a lua nova. No caso da lua nova, é como se ela estivesse na sombra, não estivesse recebendo uma quantidade suficiente de luz solar para que a gente consiga observar. Então, às vezes, quando a gente olha no céu ali à noite, que parece que não tem lua, é que, na verdade, ela está lá, só que ela não está recebendo ali aquele lado que a gente está vendo, né? Aquele ângulo ali da lua que a gente está visualizando, ele não está recebendo uma quantidade de luz suficiente para que a gente visualize. A lua está lá, mas a gente não vê, então é a fase de lua nova, certo? E isso tem influência justamente no que eu falei desses movimentos que nós vimos anteriormente, que esses astros vão realizar aí no universo. Vamos ver mais informações sobre cada uma dessas fases da lua aí na nossa próxima imagem. Nós temos então aí, ó, a lua crescente, que é uma vista parcial da lua do ponto de vista terrestre, como um semicírculo, né? Somente uma parte dela que a gente visualiza. E ela também vai ser chamada de quarto crescente, certo? Uma parte ali da lua, uma visão parcial da lua, nós temos a fase de lua crescente. Na lua cheia, essa lua ela ocorre em razão do posicionamento terrestre entre o Sol e a Terra, que permite ver a Lua totalmente iluminada. Então, quando a Lua está ali totalmente iluminada, está recebendo ali, está numa posição onde ela vai receber uma grande quantidade de luz solar, né? Ela consegue se mostrar ali toda aquela parte, sua superfície redondinha, nós temos ali a Lua cheia, certo? Lua minguante, Lua cheia, vamos ver as outras aí na próxima imagem. Vamos ver agora a Lua minguante, né? Também chamada de quarto minguante, e ela ocorre, né, nesse caso, ocorre a formação de um semicírculo do lado oposto ao quarto crescente. O quarto crescente foi o que a gente viu agora há pouco, que era a lua crescente, né? E quando esse outro lado dela, que vai estar iluminado, que a gente vai estar visualizando, é a chamada lua minguante, né? Um outro semicírculo, mas do outro lado, tá bom? E nós temos também a lua nova. Nesse caso, a gente vai ter uma iluminação da lua somente do lado oposto ao visível da Terra. Nesse caso, a gente não consegue ver, né? A lua ela vai estar do lado oposto ao que a gente consegue visualizar. Então, nessa fase, não é possível ver a lua a olho nu do planeta Terra, né? Somente utilizando ali algum equipamento, né, de observação espacial que a gente vai conseguir visualizar a lua. Mas a olho nu, ali, a gente olhando para o céu à noite, o céu todo escuro, a gente pensa que não tem lua, ela está ali, a gente só não está conseguindo visualizar. Porque é o lado oposto dela que vai estar visível à Terra que está recebendo luz. Então, aquele lado que está voltado para a Terra está na sombra e a gente não consegue visualizar, certo? Muito bem. Então, a gente vai observar agora um esquema, né? Aqui umas representações em 3D para a gente entender um pouco mais ali sobre as características da Lua, as suas fases, como a gente consegue observar. Olha aí,
Você observa comigo aqui, ó, um esquema onde a gente consegue observar a superfície da Lua, né, que é toda essa parte ali que a gente consegue visualizar, essa parte aqui na sombra. Vocês viram que o Sol passou ali, né? Então, aquele lado de lá está recebendo luz solar, então ele está iluminado pelo Sol, né? Aquela parte que a gente consegue visualizar, certo? E aí tem aquelas crateras também que eu falei anteriormente, que são esses círculos aí, como se fossem alguns buracos, né, que vão se formando na superfície da Lua devido à colisão de alguns outros corpos celestes ali, como os meteoros, por exemplo, e vai ficando essas marcas ali. E aí algumas delas têm até uns nomes também que são relacionados aí com os cientistas que puderam observar e descobrir. Olha aí, a gente consegue observar agora a nossa Lua completamente, então a gente tem a fase de Lua cheia, né? Está recebendo completamente aqui nessa parte a luz solar e ela está completamente iluminada. Então assim a gente pode observar aí a nossa Lua aí no universo, né? Como a gente pôde visualizar. Mas vamos agora observar um pouco mais sobre as fases da Lua, né? Nesse momento a gente observa o que nós falamos sobre aqueles movimentos, tá? Olha aí, nós vamos ter aí no centro a Terra, né, que é o nosso planeta, e em volta você observa que tem uma linhazinha formando aí uma espécie de círculo que é chamado de elipse. Essa linha ela não existe no universo, tá? É só para a gente observar o movimento, como é o movimento que a Lua está fazendo. É esse formato ali, é como se fosse um círculo mais esticado, que é chamado de elipse. Então você está visualizando ali a Lua percorrendo esse movimento, né, fazendo a sua translação em volta do planeta Terra. E à medida com que ela vai passando, fazendo o seu movimento, e dependendo da posição e da quantidade de luz solar que ela está recebendo, e da posição que a gente estiver aqui na Terra, a gente vai conseguir observar ou ela completa, ou só um quarto, né, ou até mesmo não visualizaremos por causa da fase de Lua Nova. Vamos entender um pouco mais ali, ó, nessa animação agora das fases da Lua Nova. Então você visualiza aí com a gente. Nós temos lá no centro novamente a Terra, né, fazendo o seu movimento ali de rotação. E aí, em volta, e você observa esse círculo, que é esse caminho, que é justamente a órbita que a Lua está percorrendo. Então, nesse ponto que ela está passando ali, nós temos o quarto crescente, somente uma parte dela vai ser visualizada aqui da Terra. Agora, olha só, ela está passando por um ponto onde ela está completamente iluminada. Do lado você consegue observar um detalhe dela toda iluminada. E aí nós temos a Lua cheia. E ela continua aí o seu ciclo lunar, né, esse período aí desse movimento. Ela está chegando no momento onde a gente vai ver somente uma outra parte dela iluminada. Nós vamos ter aí o quarto minguante. Dando sequência ao seu ciclo lunar, a gente vai, na verdade a Lua agora vai chegar num ponto, observa que os raios solares estão desse lado aí, nessa setinha branca que está vendo, olha aí, ó, os raios solares estão aqui, ó. Então a Lua, ela está nesse ponto aqui, os raios solares estão vindo daqui, a gente que está lá na Terra, nesse ponto aqui, a gente está vendo essa parte da Lua aqui, ó, que foi justamente a que ficou na sombra. Então a gente não está visualizando a Lua, ela está aqui, né, está fazendo ali o seu ciclo, está passando ali, mas a gente não vai ver, porque essa parte que está virada para a Terra está na sombra. Então a fase que nós temos aí é a fase da Lua Nova. Ó, o outro lado que está iluminado, mas a gente não está vendo. O Sol está bem aqui, ó, os raios solares estão desse lado aqui. Então assim a gente pode observar um pouco mais das fases da Lua, de acordo com os raios solares e o movimento que a Lua vai fazer em volta aí do nosso planeta Terra, certo? E esses movimentos ali das fases da Lua, né, esse ciclo lunar, que como eu falei, ele vai acontecer ali no período de 28 dias, né, que é aproximadamente um mês, ele vai influenciar em diversos aspectos e alguns fenômenos que acontecem aqui no nosso planeta Terra. O primeiro que a gente vai observar é justamente a ocorrência das marés, né, que vai acontecer ali com a água dos oceanos, por exemplo. Vamos ver aí na nossa próxima imagem. A principal ação da Lua sobre o planeta Terra é a ocorrência das marés, né? Sempre que a gente fala aí sobre as fases da Lua, a gente já sabe, já vai estudar sobre a ocorrência das marés. E quem vive ali naquelas regiões próximas, né, ao litoral, onde nós temos o mar, por exemplo, sabe que nós temos alguns períodos onde tem a maré alta e maré baixa, que é justamente por causa dessas fases da Lua. Então, olha aí, a principal ação da Lua sobre o planeta Terra é a ocorrência das marés, que derivam da ação da gravidade lunar, que atrai diretamente as águas oceânicas
em um processo conjunto com o Sol, né? Quem vai influenciar bastante aí nessa ocorrência das marés é a Lua, né? O Sol ele tem também uma participaçãozinha, tem uma influência, mas a Lua nesse caso vai predominar aí nessa influência por causa da gravidade lunar. E essa gravidade é justamente o que vai atrair, né, esses corpos celestes ali, como no caso a gente está vendo as marés, né, da ocorrência das marés que vai acontecer no nosso planeta Terra. Só que a Lua está ali próximo e essa gravidade, né, essa gravidade lunar é como se eles estivessem se atraindo, como se a Lua estivesse puxando ali aquelas águas naquele período, naquela parte onde ela está passando próximo. Então, olha só, a Lua fazendo aqui, ó, na linha verde, o seu ciclo lunar, a sua órbita, né? E ela está passando ali em determinados pontos. Naquele ponto onde ela está passando, naquela parte do nosso planeta Terra, ó, ela está maré alta, porque essa gravidade é como se ela estivesse puxando essas águas ali. Como a água ela é um fluido, né, ela vai ter esse movimento, então ela vai ter a maré alta e maré baixa. Acontece também na parte sólida da Terra, só que é sólido, ele não é fluido, ele não vai ter uma movimentação. No caso da água, a gente vai observar assim. Então, olha lá, a Lua nova está chegando agora lá no quarto crescente, você observa essa partezinha em azul em volta do nosso planeta Terra, é a maré alta, né? Onde acontece a maré alta, que é justamente essa atração da Lua, né? Por causa da gravidade lunar, como se ela estivesse ali puxando, atraindo ali essa água, né? Então, nesse caso, a gente já vai ter uma maré alta. Do lado ali, ó, nas laterais, você observa a maré baixa, certo? Então, tem uma alternância ali nessa ocorrência das marés, que vai ser influenciada justamente pela órbita da Lua, esse movimentinho aqui em verde que ela vai estar fazendo, e em determinado ponto onde ela está alcançando e também relacionado com o movimento que a Terra está fazendo e dessa gravidade, né? O que vai justamente fazer essa maré alta ou baixa é essa gravidade, né? Quando a maré está alta, porque a Lua está atraindo um pouco mais ali essa água, certo? Então, dessa forma, a gente observa ali as marés. A gente também tem uma outra imagem aqui para a gente visualizar. Ó. Nós temos, nesse outro ponto, a gente consegue observar a gravidade da Lua. Está vendo essa seta em amarelo aqui? Ó? É justamente lá o nosso planeta, né? O nosso planeta Terra. E essa gravidade é essa seta, ó, como se ela estivesse sendo levada lá para a Lua. A Lua está atraindo ali essa gravidade, certo? E em vermelho você observa que no outro ponto, onde não está sendo puxado ali para a Lua, essa seta em vermelho é a força da maré, certo? Então a gente observa aí esse ponto que vai se alternando de acordo com a gravidade da Lua e o movimento que ela vai fazendo. Agora a gente tem uma animação aqui com um esquema para a gente entender um pouco melhor, né, como se dá essa subida e descida ali do nível. Olha só, lá no nosso reloginho ali, ó, nós temos aquela parte onde os números estão em vermelho, o reloginho, a setinha está passando lá. Ó. Essa parte em vermelho está escrito ali low tide, né, que é maré baixa. Então observa que as águas aqui elas estão mais baixas, né, mais tranquilas. Agora ele vai subir ali, ó. A setinha está subindo. Então nós estamos lá, ó, high tide, né, que é maré alta. Olha aí como fica, né, a movimentação dessas águas ali que a gente consegue observar, né, mais agitadas. Temos a maré alta, né? Inclusive não é recomendado entrar ali no mar quando estão ali com a maré alta. É preciso esperar ela baixar para que as pessoas possam tomar o banho ali no mar, por exemplo. Mas, professor, acontece somente no mar? Não, pode acontecer também nos lagos, né, nos rios, só que não vai ser tão visível assim como no caso das águas aqui dos oceanos, por exemplo. Né? No mar é possível visualizar mais essa questão ali da maré alta e maré baixa, ok? Então, além da ocorrência das marés, a gente vai ter aí um outro fenômeno que está relacionado com o sistema Sol, Terra e Lua, que são os eclipses. E a gente observa aí na próxima imagem o eclipse lunar. O eclipse lunar, então, é um fenômeno astronômico que acontece quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua. E ela bloqueia total ou parcialmente a chegada de luz até a superfície lunar. Nessa imagem você consegue observar ali, nós temos os astros, né, ocupando determinadas posições, ali como a gente pôde observar. E nesse caso a gente vai ter um astro que está bloqueando a luz solar, por exemplo. Nesse caso, lá no fundo da imagem, a gente tem o Sol sendo bloqueado por um astro, certo? Nesse caso aí do eclipse lunar, esse tampão preto que vocês estão vendo aí na frente do Sol é a Terra, que ela está alinhada bem na frente do Sol. Então, o que está acontecendo? A Lua, né, que é como se estivesse nesse ponto aí onde você está observando,
não vai receber luz solar, porque a Terra ficou no meio ali, ó, fez essa sombra, ela empatou, né, como a gente fala. Então, ela bloqueou a luz solar de chegar lá na Lua. Então, nesse caso, a gente vai ter esse fenômeno, que é o eclipse lunar. E ele pode acontecer parcialmente, quando ele vai bloquear somente uma parte dessa luz solar, ou total, quando ele bloqueia tudo e não chega luz nenhuma lá na Lua. Na próxima imagem, a gente tem um outro esquema para a gente entender melhor aí sobre o eclipse lunar, né? Como é que ele vai ocorrer. Então, observa aí para a gente viu agora há pouco uma outra imagem falando do eclipse lunar, né? E a gente via lá o astro bloqueando, no caso a Terra bloqueando o Sol. Agora a gente tem um outro ângulo para a gente visualizar esse fenômeno. Então, lembra que nós falamos que os eclipses eles vão acontecer quando acontece um alinhamento entre esses astros, né? Nós vamos ter ali a posição aonde vai acontecer o eclipse, a gente vai ter os astros alinhados dessa forma. Sol, né? A gente tem o sistema Sol, Terra e a Lua. A Terra ela vai ficar aqui no meio do Sol, entre o Sol e a Lua, e ela vai bloquear a chegada dos raios solares até a Lua. Então, aqui a gente vai ter o eclipse lunar, certo? Ela não vai receber, por um determinado período de tempo, parcial ou totalmente a luz solar. Então, olha aí. Aí, no centro da nossa imagem, a gente vê o Sol, né? Aqui nós temos o Sol, olha lá. Aqui o Sol, né? E o Sol, ele está emitindo aí seus raios solares, certo? Só que aí no meio, nós vamos ter a Terra, né? A Terra está aqui no meio e ela está fazendo um certo bloqueio. Olha onde a Lua está posicionada, justamente nessa parte aqui que está na sombra, né? Então aqui não está chegando a luz solar. A Terra bloqueou aqui completamente a chegada dos raios solares. Então a Lua ela está numa determinada posição onde não vai receber a luz solar, porque a Terra ela ficou posicionada entre o Sol e a Lua, certo? Então, quando acontece esse posicionamento aí dos astros dessa forma, né, nós vamos ter os eclipses. Pode acontecer também o eclipse solar, mas nesse caso a gente tem um outro posicionamento ali desses astros, certo? Então, o que vai acontecer? Como nós já sabemos, os astros eles vão realizar movimentos aí no universo, certo? Não estão parados. E aí eles estão fazendo as suas órbitas, né, fazendo os seus movimentos de rotação, de translação. A Lua ela vai fazer esse movimento de translação junto com a Terra, né, em volta ali do Sol, certo? Ela vai fazer esse movimento ali de translação. Só que vai chegar pode chegar um momento que nesses movimentos ali eles vão estar alinhados um ao lado do outro, né, como se estivessem enfileirados. A gente vai ter lá o Sol, a Terra aqui no meio e a Lua. Só que nessa posição onde a Terra ficou, os raios solares não estão chegando lá na Lua. E o que acontece é que ela ficou ali naquela parte de sombra, né? E a gente vai ter, então, o eclipse lunar. Uma parte da Lua num determinado momento, ou uma parte, ou ela toda, a gente não vai conseguir visualizar, ok? Esse é um fenômeno do eclipse, como a gente pôde observar. Temos outros fenômenos relacionados ali com esses movimentos, né, da Lua, por exemplo. A gente vai observar um que é até conhecido, né, uma expressão bem conhecida nossa, que é a pororoca. Vamos observar aí o que acontece. Pororoca, então, é um termo derivado do tupi que designa estrondo. E ele corresponde a um fenômeno natural onde acontece o encontro das águas de um rio com o oceano. E esse fenômeno ele se torna mais evidente nas mudanças de fase da Lua, mais especialmente na Lua cheia e na Lua nova, né? Aí na imagem a gente observa uma representação ali da pororoca, né? O fenômeno que vai acontecer justamente nesse período ali de mudança de fases da Lua, quando ela estiver passando ali da Lua cheia e para a Lua nova, por exemplo. Então a gente tem esse fenômeno, né, da pororoca acontecendo ali nesse momento, certo? Então é um outro exemplo do que pode acontecer no nosso planeta Terra em decorrência desses movimentos ali que a Terra realiza e a Lua também, mas que vai influenciar, a Lua está influenciando aqui na dinâmica da Terra. Além disso, a gente pode observar na nossa próxima imagem outras influências ali que são ocasionadas pela Lua. Então, olha só. Acredita-se que na Lua cheia, os animais ficam mais agitados pelo excesso de luz e por isso eles são presas mais fáceis, né? Estão agitados, estão ali pela mata, pela floresta, por exemplo, por causa dessa grande quantidade de luz que a Lua está refletindo.
né? Então acredita-se que eles ficam mais agitados e eles vão se tornar presas mais fáceis, porque eles vão estar mais vulneráveis, disponíveis ali para os seus predadores ou até mesmo para os caçadores, né? Então, assim, alguns povos aproveitam essa fase lunar para caçar. Então, existem civilizações, né, povos, existem pessoas que acreditam justamente nessas influências da Lua. Eles se baseiam pelo ciclo lunar, né, o calendário lunar, acompanham ali esse movimento, né, no caso, essas fases da Lua, para que eles possam realizar algumas atividades, como a gente pôde observar agora no caso da caça, né? Então, eles vão aproveitar ali que na Lua cheia os animais estão mais vulneráveis ali, então eles vão aproveitar para caçar. Vai ser um momento mais propício ali para a caça desses animais, né? Porque muitas vezes vão ser utilizados ali na alimentação, por exemplo. Certo? Além disso, a gente observa um pouco mais ali de informações dessas influências da Lua. Dizem que ela influencia na germinação e no desenvolvimento dos vegetais, no crescimento do cabelo, no humor das pessoas, na gestação e no parto, entre outras coisas. Então, como nós falamos, né, existem pessoas ali, né, que acreditam, né, nessas influências ali da Lua. Existem muitos estudos também que evidenciam, né, e muitas das vezes a gente tem ali o senso comum, né, aquelas tradições, né, que são passadas ali entre as gerações, falando dessas situações ali, como a gente pôde observar. Muitas pessoas que vivem ali do plantio, né, da agricultura, por exemplo, vão se basear também pelas fases da Lua para escolher o melhor momento para plantar, para colher, né, o momento onde vai germinar e desenvolver melhor ali os vegetais. Também algumas mulheres, né, algumas pessoas, vão acompanhar esse calendário para escolher o melhor momento para fazer o corte ideal do cabelo, né? Tem gente que acredita, se for para o cabelo crescer mais, fase da Lua crescente. Se for para ele ficar mais volumoso, é uma outra fase da Lua, acho que é a Lua cheia, né? Então a gente tem essas influências ali da Lua em diversas situações ali do cotidiano das pessoas. E olha só, a gente tem agora uma outra informação, né, que até como uma curiosidade, para a gente ver que o homem ele já esteve na Lua, né? E existiu uma missão, né? A primeira missão que levou o homem à superfície lunar, ela foi chamada de Apolo 11, né? Como a gente vai observar agora nessa matéria. Olha ali, Apolo 11, então, conheça a missão que levou a humanidade à Lua. Então, a gente observa aqui algumas imagens, né, bem interessantes que ficaram muito famosas, que foram evidências, né, de que o homem pisou lá na Lua. Então, olha aí, nessa imagem você observa aqui, ó, uma pegada, né, é a marca da bota ali do astronauta, né, a pegada dele que ficou registrada ali na superfície lunar, para provar que eles estiveram lá. Tiraram essa foto, ficou esse registro aí para ter essa evidência, né? E essa foto, como a gente viu, é a pegada do astronauta americano que participou ali dessa missão Apolo 11 para conhecer um pouco mais ali das características e da superfície lunar. Então a gente vê, ó, aqui nós temos a nave, né, o instrumento de observação aí que levou esses astronautas, o foguete, né, que foi lançado ali levando esses astronautas. Olha aí, o lançamento da Apolo 11, que é justamente essa nave aí que foi lançada em 16 de julho de 1969. Olha aí, faz bastante tempo, né? A primeira expedição aí que levou a humanidade à Lua, então, que é a Apolo 11. Então a gente observa aí algumas informações. Aqui a gente, se vocês tiverem curiosidade de conhecer mais, pode pesquisar, né, sobre a Apolo 11 e vocês vão observar informações aqui como essa, né? E tem por dentro da Apolo 11, por exemplo, aqui você observa a imagem do astronauta descendo ali daquela nave, né, para chegar ali na superfície da Lua. Olha ali, ó, o astronauta saindo da nave, né, para se juntar aos outros ali na superfície lunar, certo? E aqui a gente tem uma imagem, né, um retrato dos primeiros astronautas que participaram aí dessa missão, né, todos americanos ali, ó, uma expedição americana que levou ali a tripulação, né, no caso, para a Lua, que foi a Apolo 11, como a gente pode observar, tá? E aí a gente tem mais algumas informações sobre essas informações, sobre essa missão Apolo 11, que levou aí a humanidade à Lua, né? Então, o homem já esteve, essa foi a primeira, né? Depois a gente pode pesquisar e observar mais informações sobre as missões ali que levaram o homem a conhecer, né? A curiosidade sempre motivou muito, principalmente a ciência, e com o avanço da tecnologia, para que a gente buscasse informações sobre o universo, né? E com a Lua não foi diferente, a gente teve aí a Apolo 11, certo? Então, com essas informações ali sobre a Lua, a gente finaliza aí a nossa aula.